Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa e estou aqui para mais uma aula de matemática. Nós vamos continuar com o assunto da aula passada, que é perímetro e área. Faremos resolução de problemas. Eu gostaria que você separasse o seu material. Para a aula de hoje você vai precisar do seu caderno de matemática ou de papel quadriculado, caneta, lápis, borracha e régua. Eu vou dar um tempinho para você separar o material. Os objetivos da nossa aula de hoje são relembrar conceitos de perímetro e área, resolver problemas envolvendo medidas de comprimento e superfície e resolver problemas envolvendo escala. E é muito importante que você anote no seu caderno a data de hoje e o conteúdo que nós vamos estudar. Eu vou dar um tempinho para você registrar. E relembrando o que nós vimos nas aulas anteriores, nós estávamos falando sobre o perímetro, que refere-se ao contorno da forma, e nós usamos medidas de comprimento. Mas também falamos sobre a área, que usamos medidas de superfície e refere-se à quantidade de vezes que a unidade padrão cabe na superfície, né? Foi isso que nós vimos nas outras aulas anteriores, perímetro e área. E eu já vou começar com uma situação para a gente analisar. Acompanhe comigo. Margarete está costurando um tapete, como o do modelo abaixo, para colocar na porta de entrada da sua casa. A parte retangular deve ter 90 centímetros de comprimento por 48 centímetros de largura. Então, repare na figura. O tapete é retangular e nós temos as dimensões 90 centímetros de comprimento por 48 de largura. Muito bem. Ao redor do tapete serão costurados triângulos equiláteros com 6 centímetros de lado. Quantos triângulos Margarete vai costurar ao redor do tapete? Então, tem algumas coisas que nós precisamos prestar atenção aqui. Nós estamos falando de um tapete retangular de 90 por 48, 90 centímetros de comprimento por 48 de largura, e em volta desse tapete serão costurados triângulos equiláteros. O que isso significa? Triângulos que têm a mesma medida em todos os lados. E
Já sabemos também que cada lado do triângulo terá 6 centímetros. A pergunta é: quantos triângulos Margarete vai costurar ao redor do tapete? Eu vou dar um tempo para você pensar e para você achar uma estratégia de resolução. Você não precisa copiar o enunciado e nem as figuras, mas precisa prestar atenção nas dimensões que nós temos aqui, nessas informações. Gostaria que você tentasse resolver essa situação e eu já volto para a gente conferir. Então veja o que foi que eu pensei. Então, nós temos um tapete retangular e eu preciso saber quantos triângulos ela vai precisar costurar em volta desse tapete. Então, primeira coisa que eu fiz, eu encontrei o perímetro desse tapete. Veja, 90 mais 48
mais 90 e mais 48. Eu fiz, então, a soma 90 mais 90, 180. E também fiz do 48 mais 48, que eu sei que dá 96. Ao todo, então, 276 centímetros. Então, veja, eu fiz o perímetro do tapete para saber quantos centímetros ao todo eu tinha de perímetro. Então, se o perímetro do tapete mede 276 centímetros e o lado de cada triângulo mede 6, então eu pensei em fazer a divisão do perímetro 276 dividido por 6 centímetros de cada triângulozinho. Então, veja, fazendo a divisão, eu pensei em fazer por estimativa. Eu sei que 6 vezes 10 dá 60. Então, 6 vezes 20 dá 120. Daí eu fiz a subtração, veja, sobraram 156. Então, eu posso juntar mais 20 vezes esse 6. Olha o que eu fiz. 6 vezes 20, 120 de novo. Aí, me sobram 36. E eu sei que 6 vezes 6 dá 36. Então, resultado da minha divisão, 20 mais 20 mais 6, 46. O que é esse 46 que eu acabei de achar? São os triângulos que vão ser costurados ao redor do tapete. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. E quando nós temos uma área muito grande, como é que as pessoas fazem para medir? Veja. Nós podemos fazer isso através de fotos aéreas. E existem 3 formas de fazer isso. A partir de aviões ou helicópteros. Podem ser feitas também fotos aéreas por meio de satélites e também com o uso de drones. Tenho uma curiosidade para contar. Você sabia que a distância média entre Marte e o Sol é de cerca de 230 milhões de quilômetros? E você sabia que a distância média entre a Terra e a Lua é de 384.403 quilômetros? No entanto, a distância real é variável, pois depende do curso da órbita da Lua. E como é que eles descobriram todas essas distâncias tão grandes, né? Dessa forma, fazendo medições através de satélites e de drones. Eu tenho mais uma curiosidade. O Brasil é considerado um país com dimensões continentais, pois apresenta extensão territorial de 8.514.876 quilômetros quadrados. É o 5º maior país do planeta e só é menor que os territórios da Rússia, do Canadá, da China e dos Estados Unidos, respectivamente. Você já ouviu falar em escalas? Bem, quando as distâncias em um mapa, uma planta ou um desenho são diretamente proporcionais às distâncias reais, nós dizemos que foram feitos à escala. Por exemplo, se a escala de um determinado mapa é de 1:500, significa que cada centímetro do mapa representa 500 centímetros do espaço real. Então, nós usamos escalas para fazer essas medições em mapas. Quando eu digo plantas, são as plantas dessas construções, plantas de casa, plantas de prédios, né? E nós precisamos das escalas para descobrir a medida real. Muito bem, eu tenho uma situação aqui que a gente pode usar a escala. Veja, qual é o comprimento real do carro apresentado na figura, sabendo que foi desenhado a uma escala de 1:80? O que isso significa? 1:80. Veja só, 1 centímetro do desenho é a mesma coisa que 80 centímetros na realidade. Então veja qual é a medida que nós temos aqui desse carro.
4,8 centímetros. Será que você consegue fazer o cálculo do tamanho real desse carro? Eu vou dar um tempinho para você tentar fazer, eu já volto para conferir. Então vamos conferir? Veja como foi que eu fiz. Se eu tinha essa informação de que cada centímetro do desenho correspondia a 80 centímetros da realidade, isso porque foi me dada a escala de 1 para 80, eu entendi que eu precisava fazer uma multiplicação. E foi o que eu fiz. Eu peguei a medida do carro e fiz a multiplicação por 80 centímetros, certo? 4,8 vezes 80. Multipliquei por 0, multipliquei por 8, somei e tive o produto de 384 centímetros. Veja, eu tinha um número decimal e o meu outro fator não era decimal. Para saber onde vai ficar localizada a vírgula no meu produto final, eu preciso ver quantas ordens decimais eu tenho nos fatores. Então aqui eu tinha uma ordem decimal, aqui eu não tinha nenhuma, então ao todo meu resultado precisava ter uma ordem decimal. 384 centímetros. Mas 384 centímetros corresponde a quantos metros? Veja, a cada 100 centímetros eu tenho 1 metro. Então, 300 eu já tenho 3 metros inteiros e 84 centímetros. Então, a resposta correta seria: o comprimento real do carro é de 3 metros e 84 centímetros. Confere? Muito bem. Veja essa situação, que também envolve escala.
A planta de uma casa foi feita à escala de 1:200. A sala de estar está representada por um retângulo com 6 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura. Quais são as dimensões reais dessa sala de estar? Qual é, na realidade, a área desta sala? Veja que nós contornamos aqui, né, a sala de estar e destacamos então as dimensões. Veja que no desenho aparecem então as dimensões de 6 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. E a escala nessa situação é de 1:200. Então pensa um pouquinho, não precisa copiar o enunciado, só anote lá, situação 4 e tenta uma estratégia de resolução, eu já confiro com você se foi assim que você fez. Vamos conferir? Veja como foi que eu fiz. Bem, a escala era de 1:200. Isso significa que 1 centímetro do desenho corresponde a 200 centímetros na realidade. Então, eu pensei o seguinte, o comprimento da sala é de 6 centímetros, então eu fiz vezes 200. 6 vezes 200 centímetros, 1.200 centímetros. Agora pense comigo, 1.200 centímetros. Se a cada 100 centímetros eu tenho 1 metro, então se eu tivesse 1.000 centímetros eu teria 10 metros. Mas eu tenho 1.200, então ao todo são 12 metros de comprimento desta sala. Muito bem. E a largura?
usando o mesmo raciocínio. Então, eu tenho 5 centímetros do desenho vezes 200 centímetros da realidade. Então, 1000 centímetros é a mesma coisa que 10 metros. Não é isso? Então, área do retângulo, eu sei que é o comprimento vezes a largura. Foi o que eu fiz, eu multipliquei então comprimento 12 vezes 10 a largura e achei então que a área dessa sala é de 120 metros quadrados. Não é isso? Muito bem. Agora, vamos analisar a situação abaixo. As distâncias de duas cidades a Brasília estão indicadas no mapa mostrado ao lado. Admitindo que as medições estão corretas, determine em quanto a distância real de Brasília a Florianópolis supera a distância real de Brasília ao Rio. Então, nós temos essas informações no mapa. Muito bem. A escala que nós temos aqui no mapa me diz que é de 1 para 30 milhões. Então, veja, 1 para 30 milhões. O que isso significa? Que 1 centímetro do meu mapa corresponde a 30 milhões de centímetros na realidade. Vamos pensar um pouquinho nisso. Veja, de Florianópolis a Brasília, nós temos então 5,75 centímetros. Pense comigo. A escala é de 1 para 30 milhões. O que eu preciso fazer então? Eu preciso fazer a multiplicação. Veja, por que eu fiz só pelo 3? Porque depois eu acrescentei os zeros, né? Quando eu faço uma multiplicação por 10, por exemplo, eu não acrescento um zero. Por exemplo, 8 vezes 10 é 80. Se eu fizesse vezes 100, 8 vezes 100, 800. Então, eu usei uma estratégia para facilitar o meu cálculo. Eu multipliquei por 3, porque a minha escala, né, é de 30 milhões, e depois eu acrescentei. Eu só não podia esquecer que eu tinha, então, 2 casas decimais ali na multiplicação. Portanto, eu também tenho 2 casas decimais ali no meu resultado. Ok, eles não vão fazer diferença para mim, né? Então, eu deixei do jeito que estava ali. Fazendo a leitura desse número, pense comigo, ó. Separando por classes, né? Simples, milhares, milhões. 172 milhões e 500 mil centímetros. É bastante coisa, né? Então, vamos analisar um pouquinho. O que eu vou fazer com essa medição? O que eu vou fazer com esse valor? Veja, do Rio de Janeiro a Brasília, eu fiz a mesma coisa. Eu também fiz a multiplicação da escala para eu descobrir qual era a distância. Aí depois a gente vê como que a gente vai fazer para transformar aquela medida em metros e em quilômetros, né? Porque eu quero saber qual é a medida real. Então, o que eu quero que você faça agora? Eu fiz essa primeira parte da distância de Florianópolis a Brasília. Eu gostaria que você fizesse agora, da mesma forma, usando o mesmo raciocínio, qual vai ser então a medida? Pode ser em centímetros por enquanto, do Rio de Janeiro a Brasília, tá certo? Que no mapa tem 4 centímetros. A nossa escala de 1 para 30 milhões. Eu vou aguardar um minutinho e a gente já volta.
Então, vamos ver se você conseguiu? Veja, nós temos então no mapa 4 centímetros e a escala é de 1 para 30 milhões. Então, cada centímetro do meu mapa corresponde a 30 milhões de centímetros na realidade. Então, eu precisei fazer a multiplicação, né? Eu fiz 4 vezes 30 milhões, 4 vezes 30, 120 milhões de centímetros, né? Agora, nós queremos saber, na verdade, qual é a diferença entre essas distâncias, né? E toda vez que eu falo diferença, eu lembro então da subtração. Quero saber qual é a diferença dessa distância aqui, né, de Brasília, do Rio de Janeiro a Brasília, e qual é essa distância aqui, a diferença entre elas. Então, eu fiz uma subtração, fazendo então ali a subtração passo a passo, eu descubro que a diferença entre as distâncias é de 52 milhões e 500 mil centímetros. Mas você veja que para distâncias muito grandes, a gente não usa centímetros, né? Centímetros são medidas adequadas para coisas pequenas. Para distâncias muito grandes como essa, adequado seria que nós usássemos então a unidade de medida quilômetros. E é isso que eu vou tentar fazer aqui. Veja, a distância real de Brasília a Florianópolis supera a distância real de Brasília ao Rio em 52 milhões e 500 mil. Ok. Agora, transformando essa medida em metros, eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Então, eu fiz a divisão por 100. Veja, 52 milhões e 500 mil divididos por 100, eu tenho 525 mil metros, transformando em metros. Agora, para transformar metros em quilômetros, o que eu penso? Que cada quilômetro, 1 quilômetro, tem 1000 metros. Então, quantos quilômetros eu tenho aqui? Se são 525 mil, então eu tenho 525 quilômetros. E a resposta final, então, seria essa. A distância real de Brasília a Florianópolis, veja, Brasília a Florianópolis, supera, ou seja, tem a mais, 525 quilômetros a distância real de Brasília ao Rio de Janeiro. Então, é uma distância maior, supera em 525 quilômetros. Presta atenção nessa situação. A distância entre duas cidades nos Estados Unidos é de 74 milhas. Se a milha equivale a 1.609 quilômetros aproximadamente, qual a distância em quilômetros entre essas duas cidades? Veja, eu tenho então
Duas informações importantes. A distância entre essas cidades, 74 milhas, e eu sei que 1 milha equivale a 1.609 quilômetros. Será que você consegue resolver essa situação? Eu vou dar um tempinho para você tentar. Eu já volto para conferir. Vamos ver se você conseguiu? Veja, eu tenho algumas opções de respostas aqui e eu vou fazer o cálculo junto com vocês e depois a gente confere qual delas é a correta. Eu pensei o seguinte: se uma milha corresponde a 1.609 quilômetros e eu sei que a distância entre as duas cidades é de 74 milhas, então eu precisei fazer uma multiplicação. 1.609 vezes as 74 milhas. E eu comecei essa multiplicação aqui pelas unidades, que é o 4. 4 vezes 9, 36.
Então, como passaram de 10 unidades, né, 36, as unidades soltas ficaram e as dezenas vão lá em cima do próximo que eu vou multiplicar. 4 vezes 0 é 0, e eu não posso esquecer de somar com esse 3. E 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4, com mais 2, 6. Veja, fiz a mesma coisa com o 7, fiz a multiplicação, mas esse 7 ele está valendo 70. Então, 7 vezes 9, 63. Unidades, dezenas. 7 vezes 0 é 0, com mais 6, 6. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 1, 7. Com mais 4, 11. Agora eu somo tudo e tenho então o meu produto final, certo? Ao todo, eu cheguei à conclusão de que, separando por classes, simples, milhares, 119.066 quilômetros. Resposta final, a distância entre as duas cidades é de 119.066 quilômetros. Confere? Muito bem. Resposta A, que era uma das opções, né, que nós tínhamos lá no começo da situação. E agora é o nosso quiz. Vamos lá? Olha a primeira situação. Vovô Pedro mediu a altura da parede da sala. Indique a alternativa que mostra um resultado possível dessa medição. Se ele mediu a parede da sala, provavelmente tenha sido 3 metros, 50 centímetros, 86 metros ou 99 centímetros. Bem, estamos falando da parede de uma sala, então só pode ser, né, a possível medição pode ser a de 3 metros. Centímetros não seriam, né? 86 metros também seria muita coisa, então teria que ser 3 metros. E a segunda situação, veja. Ao estudar a planta de uma construção, um engenheiro deparou-se com unidades de áreas dadas em centímetros quadrados. Certo cômodo dessa construção apresentava a área de 120.000 centímetros quadrados. Essa área, expressa em metros quadrados, equivale a quanto? Então, pare e pense um pouquinho. 120.000 centímetros quadrados. O que a gente pode concluir disso? Veja, se nós tínhamos, então, 100 metros de um lado, 100 metros do outro lado, você concorda que 100 metros, a gente sabe que 100 centímetros, né, equivale a 1 metro. Então, 100 vezes 100, eu já sei que dá 10.000 centímetros quadrados. Só que 10.000 centímetros quadrados, veja, 1 vezes 1 é 1 metro quadrado. Então, pensando nesse metro quadrado, olha a relação que nós fizemos. 10.000 centímetros quadrados, 1 metro quadrado. E olha o que nós tínhamos aqui, 120.000. Então, a cada 10.000, 1. 120.000, então, só poderia ser 12. Porque se eu fizer essa análise aqui, olha, 50.000, então seriam 5 metros quadrados. 100.000 seriam 10. Então, 120.000, 12 metros quadrados. Essa seria a resposta certa. Isso. E o que aprendemos hoje? Bem, nós relembramos então os conceitos de perímetro e área, nós resolvemos problemas envolvendo escala e resolvemos problemas envolvendo medidas de comprimento e superfície. E é isso, pessoal. Fiquem bem e até a próxima!